Oi, pessoal do canal. Então, estamos aí de novo com o Semi Jorge Ferreira em estudos de estratégia e tática. Aqui vamos hoje analisar uma partida por meio, né, do Semi Jorge. Ele vai trazer uma partida com um xadrez posicional e vamos aí prestar atenção nesse aprendizado. E lembrando, sigam o Semi Jorge no canal dele, no YouTube, Espaço de Caíça também, e nas lives dele que ele promove aí para o xadrez. E também aviso aos estudantes da Escola Daniel Rebouças, aos estudantes do IFBA, que sigam aí também o canal do nosso Semi Jorge Ferreira, nosso grande mestre aí e colaborador para o nosso crescimento no xadrez. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Wagner? Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, analisando partidas, estudando xadrez. A partida que eu trago hoje foi jogada em 2012 contra o enxadrista Marconi Fiuza no Campeonato Baiano Absoluto de Xadrez. Joguei com as peças brancas e meu adversário jogou a siciliana variante O'Keefe. Vamos ver como ambos os jogadores conduziram a partida. Prestem bastante atenção, creio que ela será bastante instrutiva para vocês. Então, eu comecei com E4, Marconi jogou C5, temos cavalo F3, A6. Este é um dos lances o lance característico da defesa O'Keefe. Observem que não temos aqui respostas como D6, que são os naturais no lugar de A6, ou cavalo C6 na posição. Este A6, ele já visa, com a permissão do adversário, a expansão de peões na ala da dama com A6-B5. Também evita a possibilidade de bispo em B5 nessa posição, quebrando a possibilidade de uma abertura ou variante Rossolimo, né, no xadrez, né, que é uma das variantes contra a siciliana com cavalo C6. Então aqui eu escolhi um dos sistemas mais indicados contra a variante O'Keefe. Nós temos o sistema com C3 para as brancas, a variante C3 com ideia de D4, mas de preferência a C4, e nós temos a formação chamada de formação Maroczy de peões, quando temos um peão E4 e um peão em C4. Observem que com o peão em C4, B5 já não será mais possível devido a CB5, ganhando um peão após a B5, bispo capturando B5. Vamos jogar para que vocês possam entender aqui. Se B5, CB5, a B5, bispo B5 bispo B5 e temos um ganho de peão por parte das brancas. Então C4 tem este objetivo. O outro objetivo, impedir que as pretas, perdão, possam nesta posição jogar D5, ou seja, D7, D5 nesta posição. Então, uma das ideias, as ideias da Maroczy estão aí, um centro muito forte que protege pontos importantes do tabuleiro. As pretas seguiram com o cavalo C6 e neste momento as brancas jogam D4, ou seja, domínio total do centro, CD4, cavalo D4. Bom, nesta posição, o jogador de pretas tem muitas possibilidades. Uma delas pode ser D6, a outra pode ser E6, ou E5, ou cavalo F6. Em muitas posições, alguns jogadores acabam jogando G6. Aqui o meu adversário, Marconi Fiuza, optou por cavalo captura D4. Não muito indicado, porque este movimento simplesmente centraliza a dama branca no tabuleiro. Agora, a dama branca está bem posicionada, não pode ser atacada por peças do adversário. Ou seja, é vantajosa a posição da dama branca no tabuleiro. Ou seja, evitem executar trocas que centralizam peças dos seus adversários em suas partidas. E6, jogado por Marconi, cavalo C3, cavalo E7, com ideia bem clara de cavalo C6. Obviamente, eu não devo ter meu lance. Desenvolvi meu bispo de casas pretas com bispo E3, cavalo C6 atacando a dama, dama D2. E aqui nós temos uma posição onde geralmente o jogador de pretas conduz dentro de uma formação de peões chamada de porco-espinho. Ela vai seguir, por exemplo, mais ou menos assim. B6, por exemplo, bispinha 2, bispinha 7, roque, D6. E temos aqui a formação porco-espinho. A diferença aqui é que temos a estrutura. Não temos ainda o bispo em B7, que é um dos lances indicados na porco-espinho. O cavalo que deveria estar em D7 está em C6.
e um cavalo geralmente preto em F6, mas ele já não está mais no tabuleiro. Mas aqui ainda assim teríamos a estrutura da porco-espinho, que deveria ser tentada por meu adversário. Joguei posição semelhante em 1998, um ano antes, perdão, 4 anos antes, frente ao adversário numa Zonal Bahia, e eu acabei vencendo jogando com esta ideia. Então ele seguiu com dama 5. Dama 5 nesta posição não é um dos lances mais interessantes para serem jogados, pois a dama não está indicando uma ameaça segura dentro da posição contra as brancas. Ok, com dama 5, talvez o jogador de brancas possa pensar aqui em bispo em B4, onde dama e bispo poderiam pressionar o cavalo de C3, provocando até peões dobrados C3 e C4 na posição. Mas não há problemas com este lance, pois após dama 5, as brancas podem responder, por exemplo, com A3, evitando o bispo em B4, ou o lance que eu escolhi na posição torre C1, decidi desenvolver na posição a torre. Mas acredito que A3 fosse até mais efetivo na posição e futuramente vocês entenderão por que na partida. Torre C1, bispo em E7, bispo em E2, roque pequeno, roque pequeno. E aqui o adversário jogou D6. E mais uma vez, a dama continua numa posição que não é interessante, ela não tem como se deslocar para a ala do rei, devido à presença dos bispos na diagonal C1, H6 e D1, H5 na partida. Ou seja, a dama não está realmente bem colocada e pode sofrer ataques no futuro. Aqui eu joguei F3. Uma outra opção também pensada por mim era F4, seguida de F5, se possível, na partida, já pressionando a estrutura de peões de meu adversário. Mas ao observar a posição, cheguei à conclusão que poderia jogar uma formação típica contra porco-espinho, principalmente pela falta de desenvolvimento na ala da dama do meu adversário. A torre de A8 ainda não joga, nem um bispo em C8. E esta casa em B6 é uma debilidade onde vou explorar, e a dama em A5 continua mal colocada. Então eu joguei F3. A princípio parece que é um movimento apenas que fortalece o peão central de E4, mas na realidade aqui eu estou guardando algumas manobras nesta posição, como torre de FD1, bispo em F1, dama em F2, apoiando o bispo no ataque a B6. Observem a força deste plano na posição. Nesta posição, Marcondes de Fiuza jogou torre D8, e observem que este movimento vai ainda mais deixar fraca a casa B6. Aqui nesta posição, respondi com A3, bastante paciente, tirando a possibilidade de cavalo B4, de dama B4 nessa posição, indicando futuramente a ideia de jogar B4 também, sendo possível. Ele respondeu com bispo em F6. Uma alternativa também para o Marconi nesta posição era o desenvolvimento imediato do seu bispo de casas brancas em D7 na posição. Mas ele optou por bispo F6, respondi com torre de FD1. E agora ele jogou G6. Mais uma vez, uma alternativa para ele seria bispo em D7 nesta posição, liberando a ação da torre de A8, que é bastante importante, ele dá espaço para as peças dele. Mas aqui ele respondeu com G6 e eu respondi com bispo F1. A outra alternativa que passou na minha cabeça, também possível na posição, era dama E1, com a ideia de dama F2, pressão em B6. Aqui executei bispo em F1. O bispo em F1, como ocorreu na partida e foi comentado pelo meu adversário, escondeu a intenção, de acordo com ele, de dama F2. Com dama E1 ele teria percebido a ideia. Respondi com bispo F1 e agora meu adversário responde, inclusive, com o melhor lance da posição, o que me deu a impressão de que ele estava atento ao que eu queria fazer. Ou seja, após dama F2, ele precisa defender B6. Então, eu cheguei à conclusão durante a partida que o melhor movimento dele era torre B8, executado por ele. E, jogando dama em F2, a sua melhor resposta seria B5. Observem o que está acontecendo. Após CB5, temos AB5. Vocês podem estar se perguntando que agora a torre de C1 está indiretamente atacando o cavalo de C6. Está, mas este lance não vai levar a qualquer resultado para as brancas. Por exemplo, se as brancas tentam cavalo B5 nesta posição, as pretas respondem com tranquilidade torre captura B5. E se torre captura C6, teríamos torre captura B2 nessa posição, com excelente jogo para as pretas também.
Se, por exemplo, as brancas jogam bispo captura B5, teremos dama captura B5 e observem que as pretas estão com uma peça a mais. E aqui as brancas teriam, para tentar compensar a peça a mais, 2 peões passados na ala da dama e teriam que jogar B4 neste momento. Mas as pretas continuam tendo vantagem e peça a mais, geralmente é sempre peça a mais em muitas posições. E aqui, obviamente, eu esperava essa resposta. Mas o Marconi Fiuza optou por B6. Por incrível que pareça, este movimento leva as pretas à perda inevitável de um peão. E observem também que com B6, a torre em C1 continua indiretamente atacando o cavalo. E agora, dependendo do lance branco, B5 não terá mais força. Então aqui, Wagner, peço a você que represente quem está assistindo o vídeo e tente descobrir o lance das brancas, que é uma exclamação. Eu gosto muito de começar pelas ameaças, né? Cavalo D5 aí é uma ameaça, né? Toca em F6, toca em bispo F6, Mas lembre-se que o adversário pode capturar o seu cavalo. pode capturar o cavalo e não tem. Cavalo D5, Toma D5. com uma D5 e torre captura. Não, de uma D5, C captura D5, Aí aí cavalo vem cavalo. E7 ou cavalo E5 para as Aí não pretas. tem. Então esse lance candidato aí não tem Não, nenhum nenhum ganho efeito na posição. material, né? Então, Uhum. aí depois desse lance de ameaça, é, aí vem outro lance candidato, né? Assim, possível. Aí é o B4. B4 também não, porque B4 Dama B4, A3. Se B4, dama A3 é muito A3 forte. então não vai. E tentar aí um lance B, né? Um terceiro lance candidato. Tomar o peão de D6 não. Bom, É, a grande exclamação da posição, é, que é realmente a melhor jogada para as brancas, é a seguinte. O que passou em minha cabeça inicialmente nesta posição era jogar torre A1 com a ideia de B4. Mas aqui eu teria o retorno de uma torre a casa 1 e teremos um bispo cravando a torre, não justifica. Mas aqui o lance simples e vencedor é cavalo em B1. cavalo em B. Exclamação. Cavalo em B1 protege A3 e ameaça Ah, sim. B4. Não há como evitar B4 e não há como evitar agora a queda do peão de B6. O lance é bonito, por sinal. Por exemplo, porque se ele tentar agora, olha a diferença, B5, observem que a torre de C1 está pressionando C6, simplesmente CB5 e ganha um peão líquido aqui, deixando também um cavalo atacado pela torre de C1. Então, B5 não funciona. Com o cavalo B1, o que restou ao meu adversário foi dama E5. E agora, jogam as brancas. Qual foi o lance das brancas, Wagner? O óbvio aí pode ser o bispo captura B6, mas torre D8 sai e na sequência dama captura B2. Não tem A nenhum. sua ideia pode funcionar. Se bispo captura B6, por exemplo, teremos torre D7 e poderíamos jogar B4 na Tem o posição. B4 isso. Mas as brancas não precisam se apressar em ganhar material e podem ganhar mais espaço e limitar espaço do seu adversário. Então a Que é resposta tranquila e paciente é B4. B4. O peão B4. está perdido sempre, não há como defender. Bispo em D7, somente agora meu adversário tenta desenvolver o bispo, mas agora o bispo não está bem colocado em D7. A resposta foi bispo captura B6, torre C8. E agora as brancas, que inclusive além de ter vantagem material e posicional, possuem vantagem no tempo. Nesta situação, o Marconi Fiuza estava muito apurado. Então, joguei da forma mais adequada possível, com tranquilidade. Precisa entender aqui muitos jogadores. Uma posição ganha e o adversário tendo
ainda material a menos e apurado no tempo, quem precisa correr atrás do resultado não é você, é o adversário. Quem precisa estar desesperado não é você, é o adversário. Então aqui jogamos com paciência, com calma, tentamos observar as habilidades do adversário e devemos aumentar a pressão para deixá-lo cada vez mais apurado e provocar erros. E foi o que fiz. Simplesmente joguei bispo em E3, voltando meu bispo para sua casa em E3, onde ele estava, e também ameaçando um lance muito forte. Qual lance eu estou ameaçando aqui, Wagner? Tem um lance C5, Uhum. porque assim, C5 eu já fico olhando, não que vai capturar o peão A6 agora, né? Como mesmo o Uhum. senhor falou, né? É uma Uhum. debilidade, pois ela pode ser atacada. E Sim, também na posição fica também um bispo de D7 que está sem nenhum protetor ali, sem nenhum defensor, ou seja, é passivo sim, de tática. exatamente. Essas são as Então, ideias. então Aqui, C5 isso é uma das ideias. Aqui ele deveria ter tentado, por exemplo, ou torre D8 ou simplesmente bispo em E8, mas no apuro de tempo, ao jogar bispo E3, imediatamente ele respondeu, jogando muito rápido, bispo em E7, que foi, sofreu ataque C5. é, Aqui a resposta foi torre C7, as brancas jogaram C toma D6, bispo toma D6 e agora jogam as brancas e ganham. Qual a resposta, vai? jogam brancas e ganham. Uhum. No, nossa, não. Eu já tava querendo ver coisa aqui, né? Jogar B5, só que B5 CK captura B5 e ainda não tem nada. Um lance aí, pra não se apressar muito, seria Dama D2, só tem defesa. Eu acredito que Dama D2 Bispo vai pra F2, F8, né? Uhum. F8. Só que quando o bispo vai pra F8, bispo das brancas F4. E aí aquela torre de C7 vai pra onde? Não. A dama é atacada e a torre é Uhum. atacada. Uhum. Mas aqui temos uma manobra bem simples. Após o lance citado por você, dama D2, ok, dama D2 pode ser tentado, mas o mais simples, rápido e que forçou imediato abandono em dois lances foi F4. Ah, também. Nossa, aí vem com. Dama captura E4, torre captura D6, ou seja, É, temos o tema é, tático aqui chamado de desvio, de uhum, defesa. Torre toma D6 e Marconi Fiuza abandonou a partida. Uma isso aí partida foi. bem, foi uma partida bem posicional, é uma partida que aproveitou o mau posicionamento da dama em A5 e a debilidade da casa B6 no tabuleiro. É isso. É, muito bom. Essa foi um aprendizado com o CMJ Ferreira em uma partida onde aprendemos a tratar o xadrez de forma posicional. Tratamos o xadrez aqui posicional e a compreensão mais e mais de como usar, né, a tática para adquirir mais vantagens na partida, né? E por fim, finalizar ela, né? Assim. Então, é isso. Obrigado, Jorge. Eu é que agradeço, Wagner, pelo convite. Espero que a partida seja acompanhada por todos. Eu a considero uma partida bastante instrutiva. E deixem os seus comentários e participem, deixando seus likes também aqui no espaço de aprendizagem para dar visibilidade não só a este vídeo, como aos outros vídeos e ao canal. É isso aí. Aí, muito bom. E não esquecendo, sigam o CM Jorge aí O no- espaço Caíssa. e também nos encontros que sempre temos aí com os estudantes do IFBA por meio do Maurício Fernandes e também nos encontros com o Daniel Malta aí que também promove essa parceria conjunta aí com o CM Jorge Ferreira. Muito obrigado. Obrigado.